diversidade cultural, cultura e etnocentrismo. Olá, eu sou o Iago, tudo bem com vocês? Hoje eu vou sistematizar para vocês os conceitos de diversidade cultural, cultura e etnocentrismo. Espero que gostem e entendam minha explicação. Conceituamos diversidade cultural como os diversos aspectos que representam as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam em um determinado território. Cada sociedade, ela possui seus costumes em diferentes aspectos. Aqui embaixo eu mostro para vocês algumas características de alguns povos. Temos o indiano, a japonesa, o angolano, a alemã, o espanhol e o brasileiro. Vocês sabiam que o Brasil é um país riquíssimo em diversidade cultural? Pois é. O Brasil é um país incrivelmente rico em diversidade cultural, devido à sua extensão territorial e à pluralidade de colonizações e influências que sofreu ao longo do processo de construção da sociedade brasileira. As diferenças são bastante visíveis, mesmo entre as diferentes regiões do país: o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Nas regiões Norte e Nordeste, a predominância é das tradições indígenas e africanas, sincretizadas com os costumes dos povos europeus que colonizaram o país. Já na região Centro-Oeste, onde predomina o Pantanal, existe ainda uma grande presença da diversidade cultural indígena, com forte influência da culinária mineira e paulista. No Sudeste e Sul, destacam-se costumes de origem europeia, com colônias portuguesas, germânicas, italianas e espanholas, que ainda hoje mantêm uma cultura típica de seu país de origem. Agora vamos definir o conceito de cultura. O termo cultura ele possui duas visões. Na visão do senso comum, a cultura ela possui um sentido de erudição, uma instrução vasta e variada, adquirida por meio de diversos mecanismos, principalmente o estudo. E, de fato, esta é uma concepção arbitrária e equivocada a respeito do que realmente significa o termo cultura. Em uma visão antropológica, podemos definir como a rede de significados que dão sentido ao mundo que cerca o indivíduo, ou seja, a sociedade. Essa rede engloba um conjunto de diversos aspectos, como as crenças, os valores, os costumes, as leis, a moral, as línguas e etc. A seguir, vamos conceituar e citar um exemplo de etnocentrismo. Vamos lá? Etnocentrismo é um conceito da antropologia definido com a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo, portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. É quando o indivíduo ele considera que a sua cultura, a sua região, ela é mais importante de qualquer uma outra. O indivíduo etnocêntrico ele considera as normas e valores da sua própria cultura melhores do que as das outras culturas. Isso pode representar um problema, porque frequentemente dá origem a preconceitos e ideias infundamentadas. Uma visão etnocêntrica, ela demonstra por vezes desconhecimento dos diferentes hábitos culturais, levando ao desrespeito, depreciação e intolerância por quem é diferente. Em seus casos mais extremos, origina atitudes preconceituosas, racistas e xenofóbicas. Este fenômeno universal
pode atingir proporções drásticas quando culturas tecnicamente mais frágeis entram em contato com culturas mais dominantes e avançadas. Um dos mais marcantes exemplos de etnocentrismo da história é o nazismo. O nazismo era a ideologia alemã pregada por Adolf Hitler, que defendia a superioridade da raça ariana. Segundo essa ideologia, os povos germânicos eram uma raça pura e superior a qualquer outra raça, e as outras raças, consequentemente, eram inferiores. Com base nessa ideia, os alemães exterminaram milhares de judeus e algumas outras etnias, o que ficou conhecido como o Holocausto. Hitler ganhou o apoio da população, atribuindo aos judeus a culpa da situação precária em que a Alemanha se encontrava no final da Primeira Guerra Mundial. Né? O nazismo, ele é, acredito que um dos principais exemplos, né, do etnocentrismo. Por hoje, nossa explicação chega ao fim. Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!